Buenas, meu povo. Então, essa aula aqui é direcionada a T5. É a aula do dia 27/4/2020. É a aula de hoje, segunda-feira. Ela vale para um período. Então, basicamente, estou fazendo aqui uma introdução à regra de 3 simples e às grandezas diretamente proporcionais. Veja, nós temos aqui, então, que tal um bolo para a hora do café? Nós temos aqui para fazer um bolo de laranja, os ingredientes e o modo de preparo. Para nós fazermos um bolo de laranja, nós vamos de 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 4 ovos, 1 xícara de suco de laranja e 1 colher de sopa de fermento em pó. Então, aqui tem como fazer, né? E se nós quiséssemos aumentar ou diminuir essa receita aqui? Devemos usar quantidades de ingredientes proporcionais à receita original, para que esse bolo dê certo, tá? Então, se um dobrar, o outro também deve dobrar. Nesse caso aqui, ó, se eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo, se eu quiser dobrar a receita, eu faço 6 xícaras de farinha de trigo, 2 vezes 2, 4 xícaras de açúcar, 8 ovos, 2 xícaras de suco de laranja e 2 colheres de sopa de fermento em pó. Se eu quiser triplicar a receita, eu faço tudo isso aqui vezes 3. Então, basicamente, é isso que se faz com a regra de 3. A gente encontra algo que seja proporcional ao número que a gente quer. Certo? Então, veja aqui, ó. Se nós tivéssemos aqui a nossa receita original, se nós dobrarmos a receita, tá aqui as respostas que eu recém falei. Mas e se eu quisesse só usar, e se você tivesse somente 7 ovos na geladeira e quisesse usar todos eles no bolo? Como é que nós vamos adaptar uma receita aqui a 4 ovos para agora uma receita que vai 7? Então vejam, se eu vou ter que sempre montar essa tabelinha aqui, ó. Eu tinha 3 xícaras de farinha para 4 ovos. Eu vou colocar X xícaras de farinha para 7 ovos. Então, veja, ficou uma equação desse jeito aqui. 3 sobre X igual a 4 sobre 7. Vocês vão fazer um traço aqui e colocar um igualzinho aqui no meio. Vai ficar desse jeito. E aí a gente vai multiplicar em cruz. Ou seja, X vezes 4, 7 vezes 3. E aí vocês façam aquilo que eu já ensinei, 21 dividido por 4, 5,25. Essa parte aqui não precisa entender muito, mas isso aqui seria uma espécie de número, isso aqui é um número composto, são 5 xícaras e 1/4, ou 21 quartos, ok? Também nós temos aqui, se eu quisesse usar eu tinha 2 xícaras de açúcar para 4 ovos. Então, X xícaras de açúcar para 7 ovos. Faz de novo o processo. 2 sobre X igual a 4 sobre 7. Faz a multiplicação cruzada. E você tem. Eu vou montar só esse esqueminha no Paint ali para mostrar para vocês. Então, como é que faz, né? Então, lembrando ali, era 2 e X, 4 e 7, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou montar aqui, ó. 2 X, agora o 4 e o 7, 4 e o 7. Então, o que nós temos que fazer? Colocar aqui e aqui no meio colocar o sinal de igual, tá? E aí, o segredo tá, vocês fazerem esta multiplicação aqui e esta multiplicação aqui. Então, 2 vezes 4 é 14, 2 vezes 7 é 14, e 4 vezes x é 4x. Então, ficaria 2x igual a 14, porque eu fiz a multiplicação, ou ainda, x é igual a 14, aqui é 4x. 4x igual a 14. Desculpa. Veja, nós vamos multiplicar o 4 pelo x e o 2 pelo 7. Então, 4 pelo x dá 4x.
E o 2 pelo 7 dá o 14. Então, o x vai ficar o quê? Vai ficar o 14 dividido pelo 4. Tá? Aí você vai lá na tua calculadora, abre ela e faz 14 barra 4. Tá? Então, 14 divididos por 4 dá 3 xícaras e meia de açúcar. Então, aqui, ó, 3 xícaras e meia. 3,5 é 3 xícaras e meia, 3 e 1 meio, tá? Mas o que eu quero que vocês aprendam a fazer é essa parte aqui. Achar que esse valor do x aqui é esse 3,5, tá? Essa parte aqui é um conhecimento mais específico. Aí aqui tem mais alguns exemplos. E aqui tem a receita completa para usar com 7 ovos. O 5,25 a gente achou, o 3,5 a gente achou. Esse 7 aqui veio da outra função ali. E basicamente é assim que se faz, tá? Então a aula de hoje ela é só exemplo. E a partir de... E daí a próxima aula eu vou fazer alguns exercícios para vocês treinarem isso, tá? Um abraço. Qualquer dúvida me chamem que eu tô gravando mais vídeos se precisar.